Oi pessoal, eu me chamo Marília, meu nome artístico hoje é Marília Mars. Depois que eu saí daqui da vila, não nessa unidade, em 2008, eu fiz cursinho e entrei para arquitetura. Eu cursei arquitetura porque eu sempre gostei de desenhar, mas eu tinha medo de fazer artes e não ganhar nenhum dinheiro e não conseguir me sustentar porque a carreira de artes visuais é muito nebulosa. Então aí eu pensei, vou escolher arquitetura porque é algo que envolve desenho, que envolve um pouco... Eu gosto muito de cidade, então eu achei que, se eu fizesse arquitetura, pelo menos a pior coisa que podia acontecer é eu estar no escritório fazendo desenho num banheiro para alguém, mas tudo bem, ia ter um emprego, assim. Na faculdade de arquitetura eu desenvolvi muito meu desenho de espaços, cenários, porque na faculdade de arquitetura a arquitetura é uma profissão que abre para muitos caminhos, assim, tem até uma piada que se você fizer arquitetura e virou arquiteta que deu alguma coisa errada, assim. De todos os meus amigos tenho um que é arquiteto mesmo, assim, porque tem muita gente que vai para o design, gente que vai para ilustração, para as artes, ou, sei lá, cenografia, expografia, eu trabalhei com expografia também. Na faculdade, enfim, estava lá fazendo arquitetura. O que aconteceu comigo foi, eu fui da última turma de um programa que já existiu no governo, que não existe mais, que se chama Ciências Sem Fronteiras, que era um programa do governo para estudantes fazerem intercâmbio fora. E eu consegui a bolsa e passei um ano nos Estados Unidos, numa das faculdades dos Estados Unidos que tem o curso de quadrinhos como parte da grade curricular, por uma grande coincidência do destino, assim. Eu não escolhi pra lá, nem conhecia esse lugar, assim. E foi lá que eu mergulhei, assim, completamente no universo dos quadrinhos. Isso é um mercado muito mais sólido nos Estados Unidos do que é aqui no Brasil, mas aqui ainda tem muita coisa acontecendo, mas lá quadrinhos já é meio que uma indústria, assim. Então você tem profissionais dos quadrinhos, eu tinha um professor que era um teórico dos quadrinhos, coisas que eu não sabia que existiam, assim. E lá eu conheci muito esse universo dos quadrinhos. Quando eu voltei pra cá, eu tava no ano de TCC na minha faculdade, que é o trabalho que você tem que fazer para se formar. E eu tinha uma ideia de fazer uma coisa meio quadrinhos, meio desenho, meio texto, sei lá. Mas aí minha orientadora me empurrou, assim, para os quadrinhos e falou, não, você vai fazer inteiro em quadrinhos, assim. E aí eu falei, tá bom. Aí eu fiz, e esse aqui foi meu TCC, eu trouxe pra vocês verem, que é uma história em quadrinhos chamada Indivisível, que é um trabalho sobre a cultura negra e leste asiática no bairro da Liberdade, aqui de São Paulo. Foi a primeira vez que eu terminei uma página com caneta, foi a primeira vez que eu fiz muitas coisas, porque às vezes a gente só tem que fazer, às vezes a gente acha que tem que ser perfeito, tem que ser, mas enfim, é bom terminar as coisas, assim. E daí eu fiz esse trabalho. Esse ano eu também ganhei uma bolsa para fazer aula de quadrinhos numa escola de artes aqui de São Paulo, que se chama Quanta Academia de Artes. De imediato não comecei a trabalhar com desenho. Eu fiz esse TCC, esse trabalho me abriu muitas portas, assim, abriu todas as portas, na verdade, porque o primeiro trabalho que apareceu para eu fazer tinha a ver com esse, foi o Sesc que me chamou e falou, a gente queria uma coisa parecida, queria que você fizesse um trabalho sobre lugares importantes para a memória negra no centro de São Paulo, em quadrinhos. Então foi meu primeiro trabalho para um cliente grande, assim. Mas é importante dizer que, imediatamente assim que eu me formei, eu fui trabalhar CLT com expografia, com montagem de exposição. Eu fazia montagem de exposição no Clube Pinheiros, que é um clube lá na Faria Lima. Eu fiquei 4 anos lá. Paralelo a isso, eu tentava trabalhar com ilustração, porque foi... não é de imediato que dá pra viver de desenho, assim, é uma trajetória, assim, que não é impossível, mas é uma coisa, são passos de formiguinha, assim. Normalmente, como eu falei antes, ilustração às vezes é um caminho muito nebuloso, ninguém não tem faculdade de ilustração. Você não chega e fala, vou fazer ilustração, não é quero ser advogado, faz aí direito, pega o OAB e pronto. Você chega na ilustração, cada um veio de um canto, tem gente que veio da publicidade, tem gente que veio da matemática, tem gente que veio, é sempre uma coisa que as pessoas, a maioria das vezes é uma coisa que as pessoas estão fazendo em paralelo até conseguir, né, se inserir totalmente nesse mercado e viver disso. Mas é super possível, eu acho que é um caminho mais tortuoso, né, não é um caminho muito reto e óbvio do quem faz engenharia, quem faz direito. Mas o mundo da ilustração é muito gigante, assim, é muito grande, tem muitas opções, tem gente que só faz livro, tem gente que faz games, tem gente que faz quadrinho, tem gente que faz publicidade, enfim, tem todo um mundo, assim, da ilustração. E enquanto eu trabalhava fixo,
depois do meu horário de trabalho em casa, eu tentava continuar desenhando. Às vezes surgia um trabalho aqui, outro ali, mas nada que fosse possível de, vou largar meu emprego e viver disso. Mas aí as coisas começaram a melhorar, assim, começaram a aparecer mais oportunidades, mais trabalhos legais, mais trabalhos que pagavam bem. E aí eu fui vendo que talvez isso fosse possível, fazer essa transição profissional. Mas eu tinha muito medo de fazer essa transição profissional, porque quando você é CLT, você ganha lá o seu salário e tá tudo certo, você já sabe, consegue planejar a sua vida. E você ser freelancer, não sabemos qual vai ser o dia de amanhã, assim. Então eu tinha muito medo, assim, porque era uma segurança muito grande você ter um emprego fixo. Mas o desenho eu comecei a ver que essa possibilidade ela era real. Quando eu pensei em sair do meu trabalho para viver só de desenho, eu conversei com várias pessoas que já viviam disso, tipo, colegas da profissão, do tipo, como é que é a sua vida? Você consegue se sustentar, você consegue se manter? Como é que é ser freela, para entendendo se isso era possível. E eu fiz uma consultoria financeira na época, assim, para ver se dava de grana também para fazer essa mudança. E no final eu consegui sair do meu trabalho e hoje trabalho com desenho, só com desenho, desde 2022. Então vai fazer 3 anos agora em abril, assim. Então foi uma trajetória bem aos poucos, assim, bem longa. Mas hoje, não sei, tô muito feliz que eu consegui chegar nesse lugar, que às vezes pode ser incerto, mas com planejamento você consegue sim viver disso. São muitos os meses que eu ganho mais do que eu ganhava no meu trabalho, que era uma grande preocupação minha. E enquanto isso, eu participei de feiras de quadrinhos, né? Porque é importante você... As pessoas precisam ver o seu trabalho, assim. Então, às vezes me perguntam, você acha que tem que ter Instagram? Você acha que tem que ter portfólio? Sim, acho. Tipo, é difícil. Hoje o mundo é digital, tem muitas coisas que acontecem através disso, né? Vocês são de uma geração muito mais digital que eu, mas... eu trabalho para a Folha de São Paulo também, todo sábado eu faço charge para o jornal. E o trabalho para a Folha foi uma coisa que chegou no Instagram, por exemplo. Que a diretora de arte me mandou mensagem perguntando se eu topava fazer um teste. Então, assim, tem que mostrar seu trabalho para os outros, assim. Eu participei muito de feiras de quadrinhos. Eu acho que eu acreditei muito no meu trabalho também, porque isso eu acho que é importante. Tipo, eu imprimi, quando eu fiz ele a primeira vez, faz 7 anos, eu acho, foi em 2018. Não, 17. Eu fiz 30 cópias e, tipo, vendi para amigos, assim. Aí depois eu ganhei um concurso e ele foi publicado pela gráfica do Miss. Aí depois eu fiz um financiamento coletivo para imprimir mais, porque as pessoas começaram a me escrever do tipo, queria comprar seu livro, mas não tem mais. Aí primeiro eu ficava assim, acabou, sei lá, aí era isso. Mas aí mais pessoas insistiram, daí eu falei, vou tentar fazer um financiamento coletivo. E eu consegui imprimir 1000 exemplares. E daí, tipo, isso foi 2019 e foi o ano que eu fui aprovada na CCXP. Quem conhece a CCXP? Sim, então. Que eu fui como artista da CCXP pela primeira vez e isso pra quadrinista é tipo, nossa, consegui, é muito legal, caraca, tô lá na CCXP. E então foi a primeira feira grande que eu participei em 2019, daí veio a pandemia e daí, tipo, sei lá, acabou tudo e eu fiquei na minha casa vendendo online ele. Mesmo assim, deu para vender e tal, e daí o meu editor, hoje meu editor da Conrad entrou em contato comigo, perguntando se eu topava publicar ele por editora. Eu já tinha vendido minha tiragem independente que eu fiz pelo Catarse, e eu topei, e daí eles publicaram, que é essa edição aqui, que é a edição da Conrad, que é a mais nova, tipo, é a mais recente. Eles inscreveram meu livro no Plano Nacional do Livro Didático, que é um edital do governo, e ele foi aprovado em 2022. Então, hoje o livro ele está nas escolas públicas do Brasil e algumas particulares estão adotando também. Mas, enfim, foi uma coisa, tipo, é um processo longo, assim, mas que foi indo, e daí hoje eu tô aqui falando com vocês. Eu trabalho com isso, eu faço quadrinhos quando tem tempo, né? Porque quadrinho dá muito trabalho. Então, mas hoje vivo de desenho e faço um pouco de tudo, assim, né? Faço charge, faço ilustração. Dou aula também, eu dou oficina, tipo, dou muita oficina pelo Sesc, assim. Mas é isso, hoje consigo viver de desenho, então acho que vocês têm que saber que isso é muito possível, assim. Pode não ser tão claro como uma carreira tradicional, vamos dizer assim, mas é muito possível. Tem muita gente que trabalha com isso, tem muita gente em muitas áreas diferentes.
Tem áreas também que eu nem conheço tanto, mas sei que são muito, por exemplo, games é uma área muito sólida do desenho, assim. Você quer ganhar bem, vai pra games, assim, porque o mercado é uma coisa que só cresce, tem muita coisa legal em jogos, no Brasil também jogos crescem muito, assim. Então, tem várias áreas aí do desenho, né? A gente esquece que tudo que a gente vê, alguém desenhou, né? Em algum lugar, alguém desenhou essa mesa, essa cadeira, talvez um arquiteto, então... Mas então, é meio isso, assim. Acho que se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre, sei lá, minha vida, sobre... Pode perguntar. Você comentou, né, uma hora, um pouquinho, que, por exemplo, você falou que hoje você tem um trabalho que você precisa entregar para hoje, né? Sim. Então, e é isso que eu ia perguntar, né? Como é que você equilibra um pouco essa questão do, eu tô trabalhando nisso aqui, eu quero... o tempo que você precisa para aperfeiçoar, para deixar... com o tempo que você precisa entregar, sabe? Porque às vezes é difícil, sabe? Você deixar uma coisa do jeito que você quer, do jeito que você idealiza, Sim. num prazo que não foi você que definiu muitas vezes, né? Sim, essa é a crise da vida toda, assim, mas eu acho que assim, você tem que tentar fazer o melhor que você pode com as ferramentas que você tem, sabe? Tipo, você tem que tentar... Eu aprendi isso na aula de quadrinhos, você tem que pensar que o seu melhor trabalho vai ser seu próximo trabalho. E que ali, naquele momento, você vai fazer o que você tem capacidade de fazer com aquilo. Claro, você não vai fazer de qualquer jeito, né? Mas você vai estar sempre, né, como artista, buscando esse aperfeiçoamento. E é muito importante você começar e terminar um trabalho para saber do que você é capaz. Trabalhando com isso, tem até coisas, tipo, ferramentas muito específicas que a gente usa. Por exemplo, tem um site, acho que é o Clockify ou Timely, eu não sei, um desses que cronometram o seu tempo de trabalho. Então, por exemplo, uma ilustração desse tamanho, A4, vamos lá. Aí você liga lá o negócio, daí quanto tempo eu vou ficar fazendo um rascunho? Aí você desliga. Aí depois, quanto tempo eu vou ficar fazendo a arte final? E daí você consegue, muito especificamente, saber mais ou menos quanto tempo você leva para fazer um desenho desse, por exemplo, né? E daí você consegue medir, tipo, quando um cliente chega e fala assim, eu quero tal coisa para amanhã. Aí você olha e fala, não, nesse nível, essa quantidade de horas, para amanhã não vai dar, então tem que fazer uma coisa mais simples, sabe? Tipo, você consegue ir entendendo o seu processo de trabalho, mas você só consegue entender o seu processo de trabalho olhando para ele desse jeito um pouco mais objetivo, assim, sabe? Tipo, do que você é capaz de fazer ali, quanto tempo você tá fazendo aquilo. Mas... eu não sei, quando eu tinha a idade de vocês, eu ficava muito em crise, tipo, muito, eu sofria horrores, porque eu achava que nunca tava bom o que eu tava fazendo, nunca, tipo assim, esse desenho não ficou bom, eu vou apagar, eu vou corrigir, e eu ficava nessa correção, tipo, pra sempre, assim, e meio que não terminava, e daí eu aprendi com um professor de quadrinhos meu, isso que eu te falei, que o seu melhor trabalho é o próximo, então assim, se tá ruim, faz outro, tipo, ao invés de ficar naquela coisa assim muito tempo, vai fazendo, vai saindo, pelo menos pra mim, a arte tem muito isso de aquecimento, sabe? Se eu pegar um lápis agora, vai sair tudo horrível, mas daqui uma hora vai começar a sair bom, assim, você vai meio que aquecendo, assim, e não ter tanto essa autocrítica do tipo, nossa, tá horrível, cara, tenta terminar isso pra você ver que materiais você vai gostar de usar, como que vai ficar a cara final do desenho. Quando você tiver ele pronto, você vai olhar e falar, nossa, isso aqui no próximo eu vou melhorar, sabe? Essa caneta eu não gostei, acho que tá muito grossa, no próximo eu vou usar outra caneta. Mas é mais ou menos isso.